jogamos bem. Precisamos começar com essa afirmação. Não jogamos bem aqui no Centenário. O Grêmio perde para o Caxias por 2-1. De virada, o que é ainda pior, nós precisamos falar sobre esse jogo. É o que faremos a partir de agora. Eu sou Cristiano Oliveira. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo. A gente bateu recentemente a marca de 35 mil inscritos e continuamos crescendo por aqui. Inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo e vamos trocar uma ideia sobre esse jogo. A derrota do Grêmio por 2-1 para cima do Caxias. Vamos começar pelo lado bom, talvez tenha sido o único lado bom do jogo de hoje, a estreia do Soteldo. Soteldo foi bem, jogador de vitória pessoal, jogador de drible, jogador que tem 1 contra 1, jogador de recursos técnicos, jogador que consegue encontrar o espaço onde esse espaço aparentemente não existe. Ele conseguiu arrumar 4 cartões para os caras do Caxias, 2 deles para o mesmo jogador, lateral que foi expulso, o Matheus Rocha, e o Soteldo o tempo inteiro foi o principal jogador do Grêmio na partida, pelos seus dribles, pela sua vitória pessoal, pela atitude que ele tem de pegar a bola, partir para cima dos caras e tentar resolver. Falta um pouquinho de acabamento ao Soteldo? Bom, isso já se sabia, sempre faltou ao Soteldo acabamento do tipo chute ou um passe mais qualificado, mas hoje ele fez várias boas jogadas, inclusive teve um cruzamento no primeiro tempo, em que ele coloca a bola na cabeça do João Pedro Galvão e o João Pedro Galvão desperdiça um gol sem goleiro. Aliás, falando em João Pedro Galvão, não foi bem. Se o 2024 pode ser uma virada de chave para o João Pedro Galvão no Grêmio, todos nós esperamos que de fato seja essa virada de chave, pelo menos no primeiro jogo não foi. Não jogou nada o João Pedro Galvão, aliás ele não foi o único. Cristaldo, João Pedro Galvão mal. Cristaldo discretíssimo no jogo, o Everton Galdino jogou mal pra caramba também, saiu no intervalo. O Natan Fernandes que entrou no lugar dele, aliás, pênalti não marcado em cima do Natan Fernandes, como também teve um pênalti não marcado para o Caxias no primeiro tempo. Mas não entrou bem Natan Fernandes, mesmo com esse lance do pênalti. Teve outras 2 bolas que ele podia resolver, finalizar, fazer o gol, e ele acabou desperdiçando. Natan Pescador entrou mal, convenhamos, isso não é novidade para ninguém. Bessosa entrou hoje pelo lado direito, também mostrou alguma dificuldade. E aí o Dodge entrou no segundo tempo para fazer a sua estreia, mas aí sem muito tempo assim para a gente ver o que o Dodge pode apresentar. Gente, é só um jogo, é só a estreia do Grêmio, é só a abertura da temporada, mas algumas coisas do jogo de hoje nós precisamos pontuar, não numa análise macro de temporada. Jamais se pode fazer uma análise macro com base em um jogo, ainda mais sendo esse jogo o jogo da estreia. É óbvio que o Caxias teria vantagem física para cima do Grêmio. Eu vou contar para vocês uma expectativa minha que se confirmou. Eu não esperava a vitória do Grêmio. Inclusive aqui pela Rádio Guaíba, onde comentei o jogo, o meu palpite antes da partida foi 0-0. Eu achei que era jogo para empate, eu não imaginava vitória do Grêmio hoje justamente pela dificuldade física. Caxias está aí há mais de mês treinando, enquanto o Grêmio voltou a treinar praticamente na semana passada. Então é óbvio que o Caxias, no segundo tempo especialmente, teria vantagem. E foi o que aconteceu. Segundo tempo, fisicamente, o Caxias patrolou o Grêmio. As chances que o Grêmio teve no segundo tempo tiveram como origem erros individuais do Caxias. Aliás, 2 chances com o próprio Reinaldo, que ele acabou desperdiçando as 2, por sinal. Reinaldo aparecendo bem no apoio, bem em termos de frequência no apoio, defensivamente não foi tão exigido. Gustavo Martins fez bom jogo, não só pelo gol marcado, mas a primeira função do zagueiro, que é zagueirar, ele zagueirou bem. Acho que ele foi um destaque do jogo pelo time do Grêmio também, abaixo do Soteldo, é claro, mas conseguiu ter uma atuação legal o Gustavo Martins, que hoje foi titular, já que Jeromel e Kahneman estão fora. João Pedro pela direita, altos e baixos, natural, primeiro jogo da temporada. Do meio para frente, gostei do Vijaçante para efeitos de marcação, com a bola um pouquinho atrapalhado. O PP fez um jogo ok para baixo, nada de espetacular. Cristaldo, como eu falei, muito discreto. Galdino muito mal. Pela esquerda, Soteldo, esse barulho que você escuta é a torcida do Caxias fazendo a festa lá atrás, aqui no Estádio Centenário. Soteldo, destaque do jogo. E na frente, João Pedro Galvão, muito mal. O Kaique, goleiro, atrapalhado no lance do primeiro tempo, que ele foi sair do gol, bola tranquila, e soltou a bola no pé do cara do Caxias. Fez depois uma boa defesa que salvou o Grêmio e não teve culpa nos gols. A derrota não passa por ele. De todo modo, é natural, é absolutamente óbvio
que o Marquezin vai ganhar a posição. Ele que chegou no Grêmio há pouco tempo, talvez isso explique o Marquezin ter começado no banco no jogo de hoje. Mas ele é muito mais goleiro que o Kaique e vai naturalmente ganhar a posição com o passar dos jogos. Perdemos para o Caxias. E foi, gente, eu preciso dizer isso antes de encerrar o vídeo. Uma derrota justa, tá? O futebol ele não é propriamente o esporte da justiça. Há várias zebras no futebol, há vários crimes no futebol, como a gente gosta de falar. O jogo de hoje não foi esse exemplo. O jogo de hoje, o Grêmio perdeu de forma justa. O jogo de hoje teve, de fato, um time superior. E esse time foi o Caxias. Se a gente espremer os 90 minutos do jogo, vai perceber que o Caxias foi melhor do que o Grêmio em pelo menos 60. Aí convenhamos que isso explica o Caxias ter vencido o jogo, mesmo numa condição técnica inferior. Condição técnica, o Grêmio é melhor. Condição física, o Caxias mostrou que está muito à frente do Grêmio e isso era esperado. Tá? O que não era esperado era a dificuldade que o Grêmio teria, sobretudo no aspecto coletivo, de um time entrosado, né? O Grêmio teve uma cara nova só, que foi o Soteldo. Esses jogadores do Grêmio que entraram hoje, todos eles se conhecem do ano passado. Ao contrário do Caxias, que trouxe 17 caras novos para esse ano. Então, eu esperava do Grêmio pelo menos entrosamento. E não foi isso que nós vimos. O Grêmio não jogou bem e o Caxias mereceu ganhar o jogo. E o Grêmio começa o Campeonato Gaúcho e começa a temporada perdendo. Será um longo ano. Eu acho que a gente vai se irritar muito por aqui ainda. Tomara que eu esteja enganado. Pessoal, inscreva-se no canal. Deixa eu pegar o meu telefone aqui, ó, do nosso cameraman Paulo Regis Alves da Silva, que também é o nosso motorista, que nos conduz até aqui o estádio, para fechar o vídeo com o Centenário, que recebeu hoje essa atuação ruim do Grêmio e derrota para o Caxias. Aproveitando a parte final do vídeo, pessoal, se inscrevam no canal, deixem o like e comentem aqui embaixo.